Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um estudo do livro Ave Cristo, né, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Estamos agora no capítulo 3, intitulado Compromisso do Coração. Vamos só fazer uma breve recordação aqui dos principais momentos da história, né, para nos sintonizarmos aqui na história. Estamos, então, falando de Quinto Varro, onde ele descobre, né, da traição da sua esposa, junto com Opídio Vetúrio, que é primo dela, e seu chefe, né? Então, ele decide, em prol do bom relacionamento daquela família, abrindo mão realmente, né, dessa posse que ele tem do filho, quer dizer, mostrando um desapego muito grande, apesar de muita dificuldade, muita dor nesse processo, ele resolve se afastar. E para fazer isso, ele busca emprego em outro lugar. Nós vamos ver, então, que o Pídio Vetúrio, e agora vai surgir um novo personagem, que é o Súbrio, né? O Súbrio vai ser importante nesse capítulo, porque ele vai articular toda essa movimentação, né, profissional do Quinto Varro, levando ele, né, a outras pessoas, a outros empregadores, mas tudo sobre a mando de Opídio Vetúrio. Então, ele arruma um novo emprego, só que em outra cidade, ele teria que fazer uma viagem, e aí ele vai conversar com o Corvino, porque, né, o emprego oferecido para ele é que ele levasse uma lista de cristãos que deveriam ser perseguidos, que deveriam ser presos, né, na cidade aqui de Cartago, que fica aqui na África, tá? Então ele está aqui em Roma e ele deveria ir para Cartago, né, uma viagem de navio, para poder levar esses nomes desses cristãos que seriam perseguidos. Mas ele, como cristão, então vê nisso uma oportunidade de contribuir, de ajudar os cristãos. Olha que interessante, né? Então ele aceita esse emprego porque ele poderia informar primeiro os cristãos que estariam na mira aí, né, de Roma, e reduzir muitas mortes, então muito sofrimento. Então ele aproveita esse momento, quer dizer, Deus trabalhando aí, né, de diversas maneiras, e ele vai então conversar com o Corvino, né, que é esse pai espiritual dele ali, nesse confessor dele, e Corvino diz para ele que também estava precisando voltar para Lyon, para a igreja, né, cristã de Lyon, onde ele trabalhava, mas antes ele iria passar também por Cartago. Então eles decidem viajar juntos. E o Subro ali junto, ele vai articular toda essa, ele vai organizar toda essa viagem, enfim. Então, depois de Cardo, então, né, o Corvino iria lá para Lyon, tá, que fica aqui nessa região. Vamos para frente. E aí, Corvino fala um pouco sobre as características da igreja, então eu resolvi trazer para nós estudarmos aqui, que eu achei interessante quando ele fala o seguinte: os prosélitos não admitiam a fé inoperante. A igreja, no parecer deles, devia enriquecer-se das obras práticas, a maneira de fonte incessante de serviços redentores. Então, que a nossa visão hoje, né, dentro das casas espíritas, dentro do nosso templo religioso, tem essa mesma visão que Corvino traz das igrejas da época, dessa necessidade da fé atuante, né, da fé que age em prol do próximo, né, da prática assistencial, do trabalho, enfim. Então, desde aquela época, ele já se preocupava muito com isso. E ele vai narrar, né, que a igreja de Lyon é uma igreja que tinha muito menos perseguição dos cristãos, então é uma igreja que conseguia se desenvolver muito mais, abraçar, eles cuidavam de muitos idosos, de muitas crianças abandonadas, de muitas mulheres, né, deixadas aí sem, sem amparo, os maridos que morriam nas guerras, enfim. Então, eles tinham um amparo, né, uma assistência muito grande ali em Lyon, muito mais até do que Roma. E a gente vai ver que o Corvino tinha esse papel. Ele tinha esse papel, principalmente junto com as crianças, né, de manter financeiramente o cuidado dessas crianças. Então, ele fazia viagens para buscar esses recursos, para angariar esses recursos. A gente vê isso mais para frente na história. Bom, o que acontece então? Eles entram no navio, Corvino, junto com Quinto Varro, né? E esse antigo soldado, eu acabei não falando, mas o Subro era o antigo soldado que não trabalhava mais no exército, mas que passava a fazer algumas atividades ali para os ricos, né? As pessoas ricas daquela época. Então, o Subro também estava no navio, junto com outras personalidades da época, estavam indo atravessar o mar, e aí, certo momento, o Quinto Varro ele vai pensar na sua vida, né? Ele vai
ele vai lembrar de como a sua vida mudou, né, de um ano para cá, ele estava vivendo a sua vida em harmonia com a sua esposa, com o seu filho, e aí ele se pega pensando como a vida muda rápido. E aí já fica uma mensagem importante para nós, né? Será que nós estamos preparados para o que é, para qualquer coisa que a vida venha nos colocar? E aí se aproxima dele, esse soldado, e fala para ele, né? Há muitos anos, ó, eu falo assim, ó, eu vim te avisar de que, na verdade, essa viagem não é aquilo que você está pensando. Há muitos anos, recebi do teu pai um favor que jamais conseguirei esquecer. Salvou minha vida na Ilíria, e nunca pude ajudá-lo em parte alguma. Prometi, porém, à minha denegrida consciência o resgate dessa dívida, e admito que hoje posso atender ao compromisso que o tempo não conseguiu apagar. Então, o pai dele, né, salvou a vida dele do soldado no passado, e do Súbrio, sempre me esqueço o nome dele. E aí o Súbrio agora vem devolver esse favor, quer dizer, o bem repercutindo aí no tempo. Muito interessante isso também. É o bem que é feito, ele nunca se perde. E agora o Quinto Varro está recebendo esse bem de volta que o seu pai havia feito. Então, o que o soldado fala para ele? Ele fala assim, ó, o Pílio Veturo, ele tramou com todos que estão aqui, né, com o seu novo, aquele que estava dando emprego para ele, enfim, a tua morte para a sociedade romana deve desaparecer nessa noite para sempre. Então ele avisa que ele estava em perigo de morte para salvar a vida dele. Mas tem um porém. Ele permite que o Corvino venha nessa viagem junto, né? Porque o Corvino deveria tomar o lugar do Quinto Varro. Ele deveria morrer no lugar dele, porque alguém tinha que morrer. Ele tinha que mostrar o corpo e se livrar do corpo. E para enganar, o próprio soldado já admite a presença do Corvino, já imaginando que ele iria tomar o lugar. Então, nesse momento, é de muito sofrimento para Quinto Varro, porque ele não aceita isso, ele não quer aceitar de jeito nenhum, ele fala que não, mas que naquele momento, né, ele é avisado que provavelmente o Corvino já estaria morto, já haveria sido assassinado. Então que Duval sai correndo lá, né, pro quarto onde eles estavam, e a hora que ele chega lá, o Corvino está realmente, né, com uma faca, né, uma adaga fincada no peito, sangrando no chão. E aí eles têm uma conversa muito bonita, que é aí que a gente entra nessa reflexão mais importante desse estudo. Porque ele vai falar assim, filho meu, por que encolerizar o coração quando precisamos de paz? Acreditas acaso que alguém nos possa ferir sem a permissão de Deus? Então ele ali, naquele momento, né, ferido, desencarnando, ele acalma o sentimento de Quinto Varro, que se coloca ali totalmente desesperado naquele momento, né? E ele continua, atende às instruções do mestre e a nova luz brilhará em tua alma. Em Leão, que é onde ele estava se dirigindo, né? Muitos de nossos irmãos relacionam-se com os mortos. Ele vem falar da mediunidade aqui para nós, que são simplesmente os vivos da eternidade. Quer dizer, ele estava desencarnando ali e acalmando o Quinto Varro, para que ele pudesse atender às instruções de Jesus. Tudo está acontecendo a contento de Deus, né? E aí, meus irmãos, ele dá uma série de instruções, de orientações, Corvino dá uma série de orientações ao Varro, que são orientações que nós preparamos como se fosse um questionário que vai ser colocado aqui no vídeo, né, aqui na descrição do vídeo, para que você possa fazer sobre a sua vida, sobre a sua existência, logo depois que a gente finalizar o estudo. Ele vai falar para o Varro, nunca odeis, meu filho. Bendize constantemente as mãos que te ferirem. Desculpa os erros dos outros com sinceridade e pleno ouvido de todo mal. Ama e ajuda sempre, ainda mesmo os que te pareçam duros e ingratos. Não procures riquezas, que o desengano enferruja. Não te prendas a ilusões. Será que nós estamos seguindo essas orientações que Corvino deu aqui no Varro? Qual nota nós vamos nos dar, então, para cada uma dessas orientações? Então, continuando. Esse processo dessa viagem não funcionou, não deu certo, porque no meio do caminho houve esse assassinato. O que Quinto Varro faz, então? Ele, sobre orientação lá do soldado, queria salvar muito ele, né? Ele acaba fugindo do barco, né? Deixando o irmão Corvino no seu processo de desencarne. E é muito bonito, depois vocês vão ler lá, né? Se vocês já não leram, que ele vai narrar todo o processo do desencarne, e aí ele recebe uma luz muito bonita, ele vê os espíritos, né, que eram
antigos cristãos ali vindo acolher ele, é muito bonito esse processo, né? Porque ele desencarna com fé, com alegria, com a sensação do dever cumprido. Será que nós estamos com essa consciência tranquila hoje, se desencarnássemos hoje? Então, o Quinto Varro, ele retorna para uma região ali da Itália, né, chamado Lácio, e a partir dali ele vai dormindo, né, tendo estadias em vários lares de cristãos, até chegar onde ele queria, ali nas Gálias, para alcançar Leão, que é onde ele promete, né, para Corvino, de que ele iria continuar o seu trabalho ali na igreja de Leão. Então, ele vai, então, sendo acolhido pelos cristãos. E aí, Emmanuel faz para nós uma descrição dos cristãos, de algumas características dos cristãos da época, já estamos encaminhando aqui para o final. Ele fala que os cristãos têm a capacidade de sacrifício pessoal, da boa vontade, humildade sincera, cooperação fraternal, aperfeiçoamento de si mesmos, amavam-se reciprocamente, ajudavam sem recompensa e não receavam a morte. Então, essa lista também estará no nosso questionário, para que você possa pensar em você, né? Você como cristão, como é que você está indo nessas características que Emmanuel traz da maioria dos cristãos lá da época, que já eram muito, muito preparados. Então, ele chega lá, o Quinto Varro chega na igreja de Leão, encontra os amigos, né, de Corvino lá, e ele vai se ambientar naquela região. E aí, a partir dali, né, tem uma longa conversa, e aí o Quinto Varro, naquele momento, ele deixa de existir, porque era importante que isso acontecesse. E aí os anos vão passar, né, para frente, e o ministério do novo Corvino ia começar. Então ele toma o lugar de Corvino nos seus trabalhos na Igreja de Leão. Olha que bonito isso, né? Tomou o lugar do seu mentor encarnado, que agora já havia desencarnado. Muito bem, meus irmãos, essas reflexões ficam aí, né, para a gente pensar. Faça aí o questionário que nós vamos deixar para vocês refletirem sobre a vida, né, sobre a sua conduta, enfim, e que possa realmente, essas lições possam realmente nos trazer paz e crescimento espiritual. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo estudo.